208, dia 7 de dezembro de 2005. Depoimento à CPI dos Correios. Henrique Pizzolatto, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, responsabiliza o ex-ministro Luiz Gustin, do PT de São Paulo, e o ex-presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb, pelo adiantamento à agência DNA de Marcos Valério de R$ 73,8 milhões de verbas de publicidade do Banco do Brasil destinadas à Visanet. Os procedimentos ocorreram em 2003 e 2004. De acordo com a investigação da comissão de inquérito, R$ 10 milhões acabaram irrigando o Caixa 2 do PT. Henrique Pizzolatto afirma ter sido procurado a primeira vez por um diretor e um gerente do Banco do Brasil com pedido de autorização para uma nota técnica que assegurava repasse adiantado de R$ 23,3 milhões para a DNA. O ex-diretor relata ter consultado Luiz Gustin a respeito. O Gustin disse: "Assina que não há nenhum problema. Entendi aquilo como uma ordem. Eu não ia questionar o ministro." Luiz Gustin foi afastado da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, durante o escândalo do Mensalão. Recorde-se que o ex-ministro não se desligou do governo. Lula nomeou-o chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos, reação dele à afirmação de Henrique Pizzolatto. O Pizzolatto é confuso por natureza. O fato é que eu nunca soube sobre antecipação de pagamentos para a DNA. 209, dia 8 de dezembro de 2005. Em depoimento à CPI dos bingos, Carlos Roberto Godinho, ex-superintendente do Banco Rural, confirma informações prestadas à revista Época. Segundo ele, os empréstimos do Banco Rural a Marcos Valério em fevereiro e setembro de 2003, no total de, não tem um valor aqui em milhões, foram operações de fachada ou negócios feitos para não serem pagos com a finalidade estratégica de maquiar outras fontes de recursos. Carlos Godinho explica que as suspeitas sobre as operações de crédito vêm da renovação desses empréstimos a cada 90 dias, sem que Marcos Valério pagasse os valores devidos. Detalhe: havia dinheiro nas contas correntes de Marcos Valério no próprio Banco Rural, que poderia ser usado para pagar os empréstimos. Já o Banco Rural, por sua vez, não fez provisionamentos, ou seja, reservas de recursos para cobrir eventuais prejuízos, uma exigência do Banco Central. Carlos Godinho também acusa o Banco Central de ter sido complacente com as supostas irregularidades. Diz Carlos Godinho: "O fato de quantias astronômicas de Valério passarem pelo banco e não serem pagos os empréstimos mostra que eles foram feitos para não ser pagos." Outro fator que levantou suspeitas: movimentações em contas da SMPB e da Grafite, ambas ligadas a Marcos Valério, eram pelo menos 10 vezes superiores ao faturamento declarado das empresas. Os saques efetuados por ambas, sempre em valores altos, eram muitas vezes em dinheiro vivo. Suspeito ainda o Banco Rural, cliente da agência SMPB, pagar regularmente as campanhas publicitárias, apesar de supostamente a agência estar inadimplente com o banco. Em contrapartida, segundo Carlos Godinho, o Banco Rural teria sido beneficiado por aplicações financeiras de fundos de pensão patrocinadas por empresas estatais, e isso compensaria a parceria. Depoimento ao Conselho de Ética da Câmara. José Nilson dos Santos, ex-assessor do deputado professor Luizinho, do PT de São Paulo, procura inocentar o parlamentar de envolvimento com o saque de R$ 20 mil do Valério Duto. Segundo ele, a retirada foi de sua responsabilidade e autorizada por Delúbio Soares, um velho conhecido. Ao defender-se, porém, Luizinho admitira ter sondado Delúbio Soares sobre a possibilidade de receber R$ 20 mil para o que alegou ser a campanha de pré-candidatos a vereador em 2003. Mesmo sem querer, José Nilson Santos implica o deputado no saque. Havia consultado Luizinho sobre o dinheiro e ele disse que isso não era com ele, mas com o PT. Então, por conta própria, procurei o Delúbio. Luizinho sabia. 210, dia 9 de dezembro de 2005. Em depoimento à Polícia Federal, Delúbio Soares é questionado sobre R$ 1 milhão usado para pagar parte de dívida do PT junto à Coteminas. Segundo o ex-tesoureiro, o dinheiro estava guardado em cofre na sede nacional do partido em São Paulo. Delúbio diz que o dinheiro ficava no cofre porque não fazia parte da contabilidade oficial do PT, do relator da CPI dos Correios, deputado Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná. Ninguém acredita que ele tenha guardado R$ 1 milhão em espécie durante quase um ano, enquanto diuturnamente era abordado por credores. Em entrevista à revista Carta Capital, Lula acusa setores oposicionistas de estarem tentando fazer golpismo. A Folha de São Paulo publica o editorial Fantasia Golpista. Hoje seria preciso um grau de alheamento descomunal para não perceber que a crise foi gerada pelo próprio governo, pelo PT e por aliados que se enredaram em trama de corrupção cujas características e dimensões poderiam perfeitamente estimular a oposição a se empenhar em abrir processo de impeachment do presidente. Ressalte-se que o impeachment não é uma aventura golpista, mas um instrumento previsto na Constituição. 213, dia 12 de dezembro de 2005.
A CPI dos Correios desvenda mais um tentáculo do caso VisaNet. Recapitula-se uma das operações do esquema. 34,8 milhões de reais saíram do Banco do Brasil em 12 de março de 2004, sob pretexto de adiantamento de verbas de publicidade para a DNA. O dinheiro foi depositado numa aplicação da agência de Marcos Valério no Banco do Brasil e de lá saíram 10 milhões de reais para o BMG. Em seguida, os 10 milhões de reais foram usados formalmente para empréstimo à empresa Tolentino Associados, ligada a Valério. Esse dinheiro alimentou o Caixa 2 do PT. Aqui entra a descoberta. Uma transferência da Tolentino Associados pôs 3,4 milhões de reais na corretora Bônus Banval, enquanto a 2S Participações, outra empresa de Valério, transferiu um total de 3,2 milhões de reais para a Bônus Banval, cujo dinheiro era operado por outra corretora, a Natimar, ligada ao doleiro Najum Turner. E a Natimar foi a responsável pela transferência de 578 mil reais para uma conta do Rural International Bank, da Offshore Discovery SPL, um braço do Banco Rural nas Bahamas. A Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social autua Paulo Figueiredo, ligado ao PCdoB e ex-presidente da Núcleos, o Fundo de Pensão das Empresas Estatais de Energia Nuclear. Ele é acusado por irregularidades cometidas durante o governo Lula. Figueiredo e 2 diretores da Núcleos haviam sido denunciados por causar prejuízos ao fundo. Numa das operações, houve perdas avaliadas em 7,1 milhões de reais em aplicações do Banco Santos, que posteriormente sofreu intervenção do Banco Central. Teria havido imperícia e imprudência dos dirigentes da Núcleos. Outro suposto prejuízo, também da ordem de 7 milhões de reais, foi decorrente de operação na BMIF, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Faltariam análises prévias dos riscos envolvidos. As suspeitas vieram da baixa rentabilidade apresentada pelo fundo. A auditoria externa apontou prejuízos de até 22,7 milhões de reais em operações da Núcleos com títulos públicos em 2004 e 2005. 214, dia 13 de dezembro de 2005. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, o deputado Vanderval Santos, do PL de São Paulo, acusado de receber 150 mil reais do Valério Oduto, responsabiliza o ex-deputado Carlos Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, pelo saque. Vanderval Santos admite ter sido sócio de Carlos Rodrigues em empresas radiofônicas. Carlos Rodrigues renunciou ao mandato de deputado federal em consequência do escândalo do Mensalão. Segundo Vanderval, o saque foi efetuado por seu motorista a mando de Carlos Rodrigues em dezembro de 2003. Vanderval reitera que Rodrigues tinha ingerência sobre assuntos de deputados ligados à Igreja Universal do Reino de Deus, diz Vanderval. Ele não era somente o nosso orientador político, mas nosso orientador espiritual. Nunca pensamos que pudesse usar nossos funcionários para se locupletar pessoalmente. 215, dia 14 de dezembro de 2005. A Câmara dos Deputados absolve o primeiro mensaleiro cuja cassação, com 2 S's, fora compensada... Cadê? Opa, saí aqui. Cadê, gente? Cuja cassação fora recomendada, pelo Conselho de Ética. Trata-se do deputado Romeu Queiroz, do PTB de Minas Gerais, acusado de mandar um assessor sacar 350 mil reais do esquema de Marcos Valério e de ter recebido outros 102 mil reais não contabilizados da empresa siderúrgica Uzi Minas, por intermédio da SMPB, agência de publicidade de Marcos Valério. Em votação secreta, Romeu Queiroz obtém vitória folgada com 250 votos contra a cassação. Outros 162 deputados votam pela perda do mandato. Há 22 abstenções, 8 votos brancos e 1 nulo. Em sua defesa, Romeu Queiroz afirma que os 350 mil reais foram retirados sem o seu conhecimento. Sobre a contribuição da Uzi Minas, alega ter sido usada integralmente para financiar campanhas eleitorais do PTB em Minas Gerais em 2004. Diz Queiroz: o dinheiro teve doador certo, o PT, e teve destino certo, o PTB. Não me apropriei de qualquer centavo desses recursos. Durante os trabalhos de convencimento dos deputados, o ministro do Turismo, Alfrido dos Mares Guia, do PTB de Minas Gerais, instalou-se na liderança do PTB na Câmara dos Deputados. Disparou telefonemas e pediu votos para Romeu Queiroz. Pelo que fez, recebeu o apelido de Papai Noel dos Mensaleiros. Absolvido, Romeu Queiroz concede entrevista. O meu trabalho foi individualizado, conversei com cada deputado. A grande maioria do PT votou comigo, contei 50 votos. Para a jornalista Dora Kramer, do Estado de São Paulo, aceitar o Caixa 2 significa acolher a lavagem de dinheiro no mundo da legalidade. Mais que tolerância com o crime de corrupção, a absolvição do deputado Romeu Queiroz, receptor assumido do dinheiro de origem ilícita do Valério Oduto,
significou a instituição da vilania como norma de conduta na Câmara dos Deputados. Para a jornalista, a Câmara dos Deputados, transformada num poder amoral, não exibiu embaraço em defender o indefensável, não guardou resquício de poder nem teve pejo de absolver o infrator contra a evidência da própria confissão, como se dissesse, a partir de agora, estejam todos autorizados a se envolver com operações financeiras suspeitas, porque ao dono de mandato eletivo tudo é permitido. Locupletem-se, portanto, à vontade. Em editorial, o jornal O Estado de São Paulo afirma que a vitória de Queiroz convinha a Lula, que vive dizendo que o mensalão nunca ficou provado, não vê a hora de acabar as denúncias e as apurações, e só tem a ganhar quando os políticos são vistos como os pisaiolos. O jornal ironiza Queiroz. Sabe o homem, se o PT corrompia não para enriquecer os companheiros, mas para ajudar o seu governo a melhorar o Brasil, por que deveria ele ser castigado se tão pouco usufruiu egoisticamente da dinheirama? Em editorial, a Folha de São Paulo condena a absolvição de Queiroz. O jornal salienta que não importa enquanto o deputado pôs as mãos nem o que fez com a soma, mas sim o fato de ter participado de prática vedada por lei. Com esse veredicto, os deputados estão a afirmar que não há nada de errado com a utilização do Caixa 2, prática que encobre uma série de crimes entre os quais a sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção. Se o deputado que assumidamente recebeu numerário ilegal não quebra o decoro parlamentar, é difícil imaginar o que possa romper a dignidade da casa, que aos olhos do público vai cada vez mais se assemelhando a um antro de espertalhões. 219, dia 18 de dezembro de 2005. Em entrevista ao repórter Paulo Celso Pereira, do Jornal do Brasil, o ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, afirma ter sido traído pelo presidente Lula no episódio da fita que mostrou Maurício Marinho, alto funcionário dos Correios, recebendo propina. Fui a vários ministros dizer, está tendo o mensalão. Fiz várias vezes. Aí surge a história do Maurício Marinho recebendo R$3.000 numa plantação que a ABIN fez para tentar colocar um crime na minha vida e na do PTB. Roberto Jefferson dá sua versão por não ter acusado Lula na época em que denunciou o mensalão, embora agora afirme que já o considerava responsável. Sabia que o Lula eu não poderia atingir. Atirei então em volta dele. Peguei firme no Zé Dirceu e no Luiz Gushiken, e a consequência você está vendo. O senhor sempre repetiu que o presidente Lula não estava envolvido no mensalão. Hoje o senhor repete isso? Sempre entendi que o Lula sabia, eu só não tinha como provar. Já era difícil confirmar minha versão sem colocar o Lula na história. Se eu o colocasse, então, nunca conseguiria afirmá-la. Foi uma estratégia. Atingi em volta aquele núcleo duro do governo e preservei o Lula. Bati duro no Zé Dirceu, no Gushiken, no Antônio Palocci, mas aí foi uma correria em cima de mim. Vários empresários do Rio e de São Paulo vieram me pedir para não desestabilizar a economia. Aí não peguei ele. Mas de que poderia tê-lo acusado? Disse a ele 3 vezes sobre o mensalão e ele nada fez. E o Palocci ainda tem um agravante, porque o COAF é subordinado a ele. Se você sacar R$100.000, o COAF avisa ao ministro. Então ele não sabia que o Valera havia sacado R$55 milhões em dinheiro? É claro que sabia, mas foi poupado porque o mercado não quer desestabilizar a estrutura que tem favorecido os partidos. O senhor falou que foi uma estratégia de defesa não envolver o Lula. Em que ponto o senhor tem certeza da participação dele? Os 3 ministros do núcleo duro dele sabiam, montaram um mensalão, alugaram a base parlamentar. Você acha que o presidente não sabia? Os 3 mosqueteiros do rei sabiam, e o rei não sabia? Eles agiam em causa própria sem que o Lula soubesse? É claro que o Lula sabia. O senhor afirma que foi ele que deu a ordem para iniciar o mensalão? A inteligência foi feita pelos 3 ministros do núcleo duro e o Lula provou. Eu só não podia provar. Se não acusando o Lula já fui caçado, imagina se eu o acuso. Fui ao meu limite. 220, dia 19 de dezembro de 2005. A CPI dos Correios investiga fundos de pensão que fizeram operações de última hora para tentar salvar o Banco Santos no final de 2004. Estão sob suspeita aplicações consideradas atípicas e fora de padrão efetuadas nas 2 semanas anteriores à intervenção do Banco Central. Os investimentos seriam questionáveis porque já havia fortes rumores sobre a falta de liquidez do Banco Santos. Não faria sentido investir lá naquele momento. FUNCEF, Caixa Econômica Federal, Núcleos Eletronuclear e Postales, Correios, investiram R$23,3 milhões em CDBs no Banco Santos, naquele período. Mesmo em 12 de novembro, dia da intervenção, Postales e Núcleos investiram respectivamente R$1 milhão e R$1,8 milhão em títulos privados. Uma semana antes, a FUNCEF havia aplicado R$10 milhões. Naquelas 2 semanas, o total de aplicações da Postales atingiu 9,7 milhões e a do Núcleos chegou a R$3,6 milhões. Dia 20 de dezembro de 2005.
Na véspera da divulgação de relatório preliminar da CPI dos Correios, o empresário Marcos Valério vem a público informar que recorreu à Justiça, quer 100 milhões de reais do PT. Diz que o dinheiro foi emprestado ao partido, sendo 55,8 milhões de reais da dívida original e 44,2 milhões de reais de juros, atualização monetária e encargos financeiros. O ex-tesoureiro Delúbio Soares reconhece os empréstimos e a parceria com Valério, mas a nova direção do PT só admite dívida de 2,4 milhões de reais. É a parcela de uma operação de crédito feita com o BMG, supostamente quitada por Valério em nome do PT. Suspeita-se que o litígio entre Marcos Valério e o PT é forjado. Teria sido intencionalmente ensaiado e posto em prática com a finalidade de confundir e questionar o relatório da CPI. Afinal, se uma parte cobra uma dívida e a outra reconhece parte do passivo, é para fazer crer que os empréstimos de fato existiram e não houve quaisquer simulações nem créditos fantasmas. Na ação anunciada por Marcos Valério, ele informa ter concedido 6 empréstimos para o PT em nome das empresas SMPB, Grafite Participações e Rogério Tolentino Associados. Deixa eu anotar isso aqui, pessoal. Eu preciso de uma caneta. Puta que pariu. Sempre quando eu preciso de uma coisa, não tá perto. Caralho, pera aí. Achei uma caneta rosa. Caneta rosa. Vai ser essa aqui mesmo. Vamos lá. SMPB. Grafite Participações Rogério Tolentino Associados. Tudo indica, porém, que os empréstimos são operações de fachada com o objetivo de acobertar o verdadeiro esquema, ou seja, transações ilícitas e desvio de dinheiro público. Parte da mesma estratégia, a DNA de Valério apresenta notificação extrajudicial contra o Banco do Brasil. Decide cobrar 13 milhões de reais por serviços que diz ter prestado à VisaNet. Trata-se da soma, segundo a agência, devida e não acertada pelo banco. Vale o mesmo raciocínio. Se Valério cobra dívida, faz crer que trabalhou e tem crédito junto ao Banco do Brasil. Questiona a origem do caso VisaNet, isto é, o desvio de dinheiro para o PT. A Assembleia Legislativa do Ceará rejeita por 23 votos a 16 pedido de cassação do mandato do deputado José Nobre Guimarães, do PT do Ceará. O deputado admitiu ter recebido R$250 mil de Marcos Valério, dinheiro não contabilizado para a campanha derrotada de José Ayrton Cirilo do PT do Ceará ao governo do Ceará. O Diretório Nacional do PT negou ter feito o repasse. 222, dia 21 de dezembro de 2005, a CPI dos Correios divulga relatório preliminar. Em 411 páginas, o balanço de 6 meses de trabalho. De acordo com o relator, deputado Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná, o mensalão existiu de 4 formas. A primeira delas serviu para fazer repasses semanais de dinheiro. Vinha de contas de Marcos Valério e ia para a corretora Guaranhuns. O destino final, o PL. No primeiro ano da administração Lula, em 2003, foram 24 transferências para o PL, todas entre 200 mil e 500 mil reais. Ocorreram nos dias 11, 19 e 26 de fevereiro. Em março, nos dias 6, 12, 17, 24 e 31. E em junho, nos dias 4, 11, 15 e 18. O último repasse foi em 27 de agosto de 2003. Total, 6,5 milhões de reais. Do relator. É o semanadão. O segundo caminho do esquema, outro padrão de conduta. O mensalão foi usado para repasses e financiamentos a deputados que saíram das legendas pelas quais foram eleitos e migraram para partidos ligados à base aliada. Entre 3 de abril e 18 de junho de 2003, ocorreram várias transferências de dinheiro para correligionários do PTB. Total, 3,6 milhões de reais. 3,6 milhões de reais. O mesmo tipo de mensalão engordou a bancada do PP. Entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro de 2004, o esquema PT/Marcos Valério lançou mão da corretora Bônus Banval para intermediar pagamentos feitos em intervalos que variaram de 48 a 72 horas. Os repasses ao PP chegaram a 800 mil reais. A terceira forma de mensalão apontada pela CPI vinculou repasses de dinheiro a datas de votações de projetos de interesse da administração Lula no Congresso. A sistemática ocorreu de 27 de agosto de 2003 a 15 de janeiro de 2004.
No período foram identificados pagamentos de 15 milhões de reais. Em troca, os parlamentares votaram a favor das reformas da Previdência Tributária, Lei de Falências e Lei da CID, ou Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico, todas defendidas pelo governo Lula. O derradeiro e quarto caminho da propina foi o pagamento de 6,5 milhões de reais ao PP por meio de 10 repasses efetuados entre 26 de abril e 1º de julho de 2004 pela corretora Bonos Banval. O relatório traduz o termo mensalão como fundo de recursos utilizado especialmente para atendimento a interesses político-partidários do relator Osmar Serraglio. Está provado que o mensalão existiu. No caso das votações, não estamos afirmando que houve uma vinculação direta, estamos mostrando as datas, a inteligência de cada um é que vai dizer. Um dos pontos considerados mais importantes do relatório preliminar da CPI dos Correios é uma auditoria feita pelo Banco do Brasil. Mostrou a ausência de notas fiscais para comprovar serviços relacionados a 23,2 milhões de reais transferidos à agência DNA. O dinheiro seria usado em campanhas publicitárias da VisaNet. O resultado da auditoria indicaria desvio do dinheiro público que acabou no Caixa 2 do PT. Houve coincidência entre as datas de repasse de dinheiro do Banco do Brasil à VisaNet e os empréstimos feitos por Marcos Valério junto ao Banco Rural e ao BMG. Osmar Serraglio aponta desvios de 19,7 milhões de reais de dinheiro enfiado no Valério Duto. Numa das operações, os famosos 10 milhões de reais do Banco do Brasil à VisaNet, a soma foi para a DNA, depois ao BMG e, em seguida, serviu de garantia ao empréstimo que alimentou o Caixa 2. Em outra coincidência, o relatório descreve a operação perpetrada em maio de 2003, envolvendo 23,3 milhões de reais do Banco do Brasil. O dinheiro foi repassado à VisaNet e a empresa de cartão de crédito pagou nesse valor serviços adiantados de publicidade à DNA. A agência de Valério, por sua vez, transferiu a quantia para um fundo no Banco do Brasil e fez empréstimo no Banco do Brasil. Alguns dias depois, a VGS da SMPB fazia empréstimo no Banco Rural para alimentar o Caixa 2 do PT. Enquanto isso, a DNA quitava o financiamento de 9,7 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. Do relator da CPI, deputado Osmar Serraglio, comprovamos a utilização de recursos da VisaNet pelo Valério Duto, com começo, meio e fim. A CPI refuta a versão de Marcos Valério e Delúbio Soares, segundo a qual o Caixa 2 foi irrigado por empréstimos bancários. Os supostos empréstimos jamais devolvidos teriam servido para justificar dinheiro na contabilidade das empresas de Marcos Valério. O levantamento da CPI constatou repasse de 20,3 milhões de reais à margem de contratos em benefício das agências de publicidade de Valério. O dinheiro veio da siderúrgica Uzi Minas e da empresa do grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas. O relatório também menciona a manipulação do balanço da SMPB para que a agência pudesse participar da licitação aberta pelos Correios em agosto de 2003. A empresa de Marcos Valério acabou contratada com mais 2 agências de publicidade para administrar uma conta anual de 72 milhões de reais. Em outro contrato dos Correios, suspeita-se de 64 milhões de reais superfaturados em serviços com a Sky Master. Osmar Serraglio concede entrevista. Tenho o maior apreço pelo PT, mas lamento a forma como vem se conduzindo no sentido de defender o indefensável. Mensalão e Caixa 2 são conceitos que não se excluem. Lamentavelmente, reconheço que temos um sistema de corrupção de parlamentares. 227, dia 26 de dezembro de 2005. O processo da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Roberto Busato dá entrevista à repórter Lilian Cristofoletti, da Folha de São Paulo. Para ele, o ex-ministro Luiz Gustin, do PT de São Paulo, é o mais próximo de Lula. Tudo o que já foi dito demonstra a completa culpabilidade da administração do governo Lula e, o que é pior, atingiu mortalmente o maior amigo do presidente. Luiz Gustin é o confidente do presidente, pessoa tão íntima que, ao ser envolvido no escândalo do Mensalão, deixou de ser ministro, mas não foi afastado do governo federal. Lula nomeou seu assessor especial, Busato. A revelação de repasses de verba de publicidade da VisaNet ligada ao Banco do Brasil, à agência de Valério e de distribuição a parlamentares em épocas apropriadas ao governo atingiu mortalmente o coração de Gustin. E ao atingir Gustin, atinge Lula, na medida que o presidente não tomou nenhuma atitude para afastá-lo do governo. É prova inconteste de que Lula sabia exatamente de todo o esquema e estava de acordo com a sua existência. Em que reside a sua certeza? A participação de Lula é absolutamente baseada pela proximidade de quem sempre foi confidente e grande amigo de Gustin. O ex-ministro realmente comandava toda a área de comunicação do governo federal, onde havia um desvio de dinheiro público para atividades partidárias e delituosas no sentido de corromper o Congresso Nacional. 229, dia 22 de dezembro de 2005. Divulgado o relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, com registro de operações atípicas no valor de R$ 93 mil em nome de Paulo Camuto.
amigo de Lula e presidente do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Paulo Camoto apresentou-se como quem, de forma espontânea, resolveu pagar dívida de Lula junto ao PT no valor de R$ 29.436,26. O caso é confuso. Na presidência do SEBRAE, Paulo Camoto era sócio-gerente da Red Star, empresa que vende brindes do PT. Mais uma empresa, né? Red Star. Foi nesse período que ocorreram as operações atípicas. Levantaram suspeitas porque Paulo Camoto pagou a dívida, apesar de considerá-la improcedente. Ainda por cima disse que não contou nada a Lula, ou seja, Lula não teria tomado conhecimento de que o problema estaria resolvido. Fica nítida a finalidade de blindar o presidente. Paulo Camoto trabalha para não envolvê-lo na crise. Importante acrescentar, depois de jornais publicarem a existência da dívida de Lula, passaram-se quase 3 semanas antes das primeiras explicações, e Paulo Camoto se nega a fornecer datas e valores de supostos cheques com os quais teria feito os saques para quitar a dívida. Suspeita-se que o PT usou o dinheiro de Caixa 2 para pagar os tais R$ 29.436,26. A história de Okamoto fez saques em contas bancárias de Brasília, São Paulo e São Bernardo do Campo, em São Paulo. Dinheiro vivo. Em seguida, enviou os valores à direção do PT para pagar a dívida. Okamoto diz que quitou em dinheiro, atendendo a pedido de Delúbio Soares. Tem mais, os depósitos em nome de Lula ao PT foram dispersos por 4 agências diferentes do Banco do Brasil na cidade de São Paulo, tudo para que passasse despercebido. 230, dia 29 de dezembro de 2005. O Tribunal de Justiça de Goiás determina a indisponibilidade do automóvel registrado em nome do ex-tesoureiro Delúbio Soares. É um Ômega blindado importado no ano 2000. A deputada Neide Aparecida do PT de Goiás fica sem um Fiat modelo para o Weekend, ano 2004. Weekend, mas aqui no Brasil chama de Weekend, ano 2004. A decisão do juiz Ari Ferreira de Queiroz inclui ainda outros 2 veículos de propriedade de Noemi Diná Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Goiás. A deputada Neide Aparecida também presidiu a entidade. Com a apresentação dos carros, o juiz quer assegurar parte do ressarcimento de R$ 165 mil, dinheiro que teria sido repassado indevidamente pela entidade sindical a Delúbio Soares. Lembramos que ele recebia pagamentos como dirigente sindical em Goiás, apesar de morar em São Paulo e trabalhar por 16 anos para o PT. As 2 líderes sindicais atestaram que Delúbio Soares comparecia regularmente ao sindicato goiano para dar expediente. Para o Ministério Público, o caso configura enriquecimento ilícito do ex-tesoureiro. Os 3 são acusados de improbidade administrativa. Delúbio Soares é demitido do cargo de professor de matemática da Rede Estadual de Ensino de Goiás. Motivo: abandono de emprego. Emprego há muito não exercido. Delúbio Soares era funcionário fantasma. A CGU, Controladoria Geral da União, divulga as conclusões de auditoria realizada nos Correios. Aponta prejuízo de R$ 121 milhões em contratos relativos ao transporte aéreo de cargas e à aquisição de produtos e serviços de informática. Produtos e serviços de informática. As irregularidades envolvem o consórcio Alfa, liderado pela empresa de informática Nova Data. Ela pertence ao empresário Mauro Dutra, o Maurinho, amigo de Lula. O contrato assinado com o consórcio teria gerado perdas de R$ 35 milhões aos cofres públicos, incluindo a falta de pagamento de multa em 2005 no prejuízo de R$ 22 milhões. O maior prejuízo estimado de R$ 86 milhões ocorreu na chamada rede postal noturna. Houve rombo de R$ 58,8 milhões em pagamentos superfaturados à empresa Skymaster. Outros descalabros. Continuam desativadas 4.324 impressoras adquiridas por R$ 10,4 milhões 3 anos antes. Existe pagamento suspeito de R$ 7 milhões para obras em Aparecida de Goiás, em Goiás. Não foram feitas licitações para renovar 1.700 agências franqueadas. E, por fim, inexiste comprovação da viabilidade econômica de aditivo contratual assinado com o Bradesco em 2004. Valor do negócio, R$ 62 milhões. Prevê a criação de 2.500 novos postos de atendimento nos Correios. 233, dia 1º de janeiro de 2006, o primeiro dia de 2006. Desliga-se do PT Francisco Whittaker. W-H-I-T-A-K-E-R. Puta que pariu, eu já tô mal, hein? W-H-I-T-A-K-E-R. Integrante da Comissão de Justiça e Paz da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O PT foi um sonho que desmoronou, resume Chico Whittaker, ao comentar o conteúdo da carta entregue por ele à direção do partido. Ao deixar-se infectar profundamente por todas as mazelas do mundo político, o atual PT levou de roldão o partido de tipo novo que procurávamos construir.
Hoje ele não está voltado para a sociedade injustiçada, para ouvi-la e procurar responder aos seus anseios. 235, dia 3 de janeiro de 2006. Enviada à CPI dos Correios, resultado da auditoria do TCU, Tribunal de Contas da União, sobre irregularidades no contrato entre a Caixa Econômica Federal e o BMG. A Caixa comprou por R$ 1,1 bilhão a carteira de crédito consignada do Banco Mineiro. A operação rendeu um lucro imediato ao BMG estimado em R$ 119 milhões. Conforme o relatório, não houve autorização legal específica para o contrato e o prazo de 18 dias para a concretização da transação foi recorde. Suspeito. Para completar, foram usados argumentos contraditórios para justificar o negócio. Pelo contrato, a Caixa passou a operar empréstimos pessoais do BMG, aqueles com desconto em folha de pagamento. O ganho da Caixa, de R$ 70 milhões, só será obtido após o vencimento dos empréstimos em 36 meses, do relatório do TCU. A celeridade na tramitação do processo do BMG e de suas demandas aliada às condições de negociação e aos ótimos resultados atingidos pelo BMG, em detrimento da Caixa, denota um claro favorecimento à instituição financeira, o que por si só macula todo o processo de aquisição de créditos consignados pela empresa desde a sua origem. Recorde-se que, em valores atualizados, o BMG teria emprestado R$ 44,6 milhões ao PT e às empresas de Marcos Valério. As dívidas foram formalmente roladas, mas jamais pagas. A CPI investiga se o não pagamento das operações de crédito é intencional e se há relacionamento com eventuais favorecimentos do governo federal ao BMG. Outro órgão federal, o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social do Ministério da Previdência Social, também assinou convênio com o BMG. Puta que pariu, até o INSS. O TCU considerou igualmente suspeito. Pelo acordo, o INSS deu facilidades ao Banco Mineiro na mesma área de crédito consignado, os tais empréstimos descontados em folha de pagamento. O contrato teria burlado a legislação. O INSS franqueou ao BMG toda a base de dados cadastrais de pensionistas e aposentados e autorizou o Banco Mineiro a fechar contratos de empréstimos por meio de ligações telefônicas gravadas. Dessa forma, o BMG passou a saber quais eram, como localizar e como entrar em contato com centenas de milhares de clientes potenciais em todo o país. O INSS também permitiu que parte da carteira de crédito consignada ao BMG fosse oferecida à Caixa. Dia 7 de janeiro de 2006, a revista Veja revela a existência de uma conta secreta e milionária do publicitário Duda Mendonça em banco de Miami. Foi descoberta por autoridades norte-americanas. O repórter Alexandre Outramari, Oltramari, relata que a conta foi bloqueada após a filha de Duda, publicitária Eduarda Mendonça, tentar sacar sem sucesso o dinheiro aplicado e ordenar o fechamento da conta. Duda, o pai, admitiu que cobrou R$ 25 milhões para fazer 5 campanhas eleitorais do PT em 2002. Confessou que 10,5 milhões de reais do total foram depositados fora do Brasil em conta bancária em nome da empresa offshore Düsseldorf. Para evitar problemas de sonegação com a Receita Federal, Duda teria pagado 4,3 milhões de reais em impostos referentes a essa quantia. Aspecto interessante da reportagem: o DRCI, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, chegou a elaborar ofício solicitando o bloqueio da conta em nome da Düsseldorf, mas o documento foi considerado desleixado e desprovido de consistência. Por conta disso, as autoridades norte-americanas demoraram a tomar a medida. O expediente proporcionou tempo precioso para Duda Mendonça tratar de limpar a conta. Relatório da Polícia Federal acusou a coordenadora do DRCI, Vanine Santana Lima, Vanine com W, de atrapalhar a obtenção de documentos, prejudicou o trabalho de delegados e agentes brasileiros nos Estados Unidos. Ela teria influenciado autoridades norte-americanas a não repassar informações sobre contas de Duda com a intenção de inviabilizar os trabalhos das autoridades brasileiras. 242, dia 10 de janeiro de 2006. A CPI dos Correios não dispõe de informações sobre 6 bilhões de reais, a CPI dos Correios não dispõe de informações sobre 6 bilhões de reais movimentados em contas bancárias suspeitas de participar do esquema do mensalão. Não se sabe a origem de 3 bilhões de reais que abasteceram as contas, nem tampouco se conhece quem foram os beneficiários de outros 3 bilhões de reais. Os números referem-se a depositantes e favorecidos não identificados em operações que envolveram agências do Banco Real, ABN AMRO. A lista de algumas das empresas supostamente envolvidas e os respectivos valores movimentados: VisaNet, 3,6 bilhões de reais. Sky Master Airlines, 1,1 bilhão de reais. Telemig Celular, 866,9 milhões de reais. E Amazônia Celular, 237,4 milhões de reais. A comissão também investiga 75,9 milhões de reais em perdas de 13 fundos de pensão com títulos públicos e a eventual relação dessas perdas com ganhos proporcionais
de corretoras de valores ligadas ao Valeroduto. O fundo Prece dos funcionários da empresa de saneamento do Rio teve perdas de 35,7 milhões de reais e a Núcleos das estatais de energia nuclear de 28,3 milhões de reais. Em 2005, a Prece aplicou 29,5 milhões do Banco Rural. Os depósitos bancários de longo prazo no Banco Rural naquele período eram classificados como de alto risco. As operações que provocaram perdas para a Prece concentraram-se em 10 corretoras, incluindo a Bônus Banval, acusada de envolvimento no escândalo do Mensalão, e a Laeta, ligada a Lúcio Funaro, um dos suspeitos de lavar dinheiro para o esquema de corrupção. Não se sabe a origem nem o destino de 69,8 milhões de reais movimentados pelo doleiro Najum Turner em contas do Banco Real. Ele é investigado pela CPI desde que seu nome e o de familiares apareceram como beneficiários de recursos da corretora Natimar, suspeita por ligações com a Bônus Banval. Dia 12 de janeiro de 2006, a CPI dos Correios descobre 25 pagamentos mensais ao longo de 2 anos ao deputado João Herman Neto, do PDT de São Paulo. Ele é ligado à base de apoio do governo Lula. No total, as transferências ao parlamentar somaram R$ 79 mil, sempre por meio de depósitos bancários. Os primeiros pagamentos a partir de março de 2003 foram de R$ 3 mil. O mensalinho mereceu correção para R$ 3.800 e perdurou até o segundo trimestre de 2005, pouco antes de estourar o escândalo do Mensalão. João Herman Neto não se manifesta. Ele foi contra a criação da CPI dos Correios, disse na época. A CPI é uma ferida maltratada, uma porta de entrada para infecções. A comissão chegou a João Herman Neto a partir da quebra do sigilo bancário da empresa de aviação Beta, Brazilian Express Transportes Aéreos. Ela é investigada por ligações com a SkyMaster Airlines. Ambas são suspeitas de superfaturamento de até 64 milhões de reais em contratos com os Correios. Antônio Augusto Leite Filho, um dos donos da Beta até 2002, teria doado 800 mil reais à campanha de Lula por meio de outras empresas. 245. Dia 13 de janeiro de 2006. O caso do deputado João Herman Neto, do PDT de São Paulo. O empresário Antônio Augusto Leite Filho divulga nota e admite que o parlamentar atuou como defensor dos interesses da Beta e cita como exemplo os esforços do deputado para viabilizar a pavimentação da BR-163 a Cuiabá, Santarém, Pará. O pedetista emite nota para explicar a razão de receber dinheiro mensalmente da Beta. Segundo ele, a soma era destinada a ressarcir gastos com um carro Passat, importado e blindado, cujo uso era compartilhado por sua família e a de Ioannis Amersonis. Não sei como é que se pronuncia esse nome não, gente. Eu acho que é Ioannis Amersonis. Vamos lá, vamos soletrar esse nome maldito aqui. Ioannis, espaço, Amersonis, proprietário da empresa de aviação. De acordo com João Herman Neto, o veículo ficava disponível para os compromissos das crianças e familiares em comum na cidade de São Paulo ou em viagens. As despesas variáveis de combustível, pedágios, estacionamento, oficina e pequena manutenção, quando pagas por mim, eram prestadas contas e ressarcidas pelo senhor Ioannis. O deputado informa que o carro, pelo elevado custo de manutenção, foi trocado por uma Toyota Hilux ano 2005. Para se defender, João Herman Neto apresenta extratos bancários que apontam saldos em sua conta corrente da ordem de R$ 600 mil a R$ 1 milhão. Ao argumentar que não precisava do mensalinho da empresa Beta, afirma ser um homem rico, com patrimônio pessoal de cerca de 20 milhões de reais. A denúncia contra Herman Neto é arquivada na Câmara dos Deputados. Dia 14 de janeiro de 2006, a revista Isto É publica a reportagem, Peixe Grande na rede do Ocean Bank, para se referir a uma nova conta bancária secreta cujo beneficiário seria o publicitário Duda Mendonça. Foi descoberta em Miami, nos Estados Unidos. De acordo com os repórteres Gilberto Nascimento e Osmar Freitas Jr., a conta guardaria cerca de 2,2 milhões de dólares em nome de empresa não identificada. Teria sido destinatária de remessa de 400 mil dólares em março de 2002 por meio da casa de câmbio Discline de São Paulo. Os doleiros Dario Messer e Hélio Lanhado teriam utilizado a casa de câmbio. Duda Mendonça também é destaque na revista Veja. Reportagens de Alexandre Outramari, Júlia Duailibi, D-U-A-I-L-I-B-I, Otávio Cabral e Juliana Linhares lembram que, no começo do governo Lula, antes do escândalo do Mensalão, o marqueteiro era uma espécie de conselheiro do presidente, com quem se reunia ao menos uma vez por mês. Na época, a casa cinematográfica de Duda Mendonça, na praia de Taipus de Fora da Bahia, na península de Maraú, com valor estimado em 5 milhões de dólares, foi local de descanso para estrelas do PT. Passaram por lá os 3 integrantes do núcleo duro do governo Lula, os ministros José Disseu, Luiz Gusken e Antônio Palocci. Veja define Duda.
Ele está envolvido com superfaturamento de contratos com órgãos públicos, remessas ilegais de dinheiro para o exterior, contas secretas em paraísos fiscais, sonegação de impostos e crime eleitoral. Pode-se creditar à sua genialidade a invenção de uma nova categoria da propaganda, o marketing bandido. É nessa modalidade que ele é um grande especialista. A revista informa que Duda Mendonça já era um publicitário rico quando começou a trabalhar para o PT em 2002. Tinha fortuna pessoal avaliada em 6,8 milhões de reais. A reportagem prossegue. Com o novo governo, seu patrimônio declarado deu um salto espantoso. Dono de 4 empresas, 4 fazendas, 4 terrenos, obras de arte, joias, 3 carros, um deles blindado, uma lancha, 8.119 cabeças de gado, 17 jumentos, um trator e 5 milhões de reais aplicados no banco, seu patrimônio pessoal dobrou, atingindo 13 milhões de reais no fim de 2004. No fim de 2004. Mágica? Não. A empresa de Duda ganhou 3 contas importantes e milionárias do governo: Petrobras, Ministério da Saúde e Presidência da República. Para a Duda Mendonça Associados, a principal empresa do publicitário, o governo petista foi muito bom. Seu faturamento aumentou de 4,7 milhões de reais em 2002 para 43,3 milhões de reais, em um crescimento de 820%, que multiplicou os lucros do marqueteiro e, por consequência, seu patrimônio pessoal. Deve-se ressaltar que nessa fortuna não estão incluídos os milhões que Duda recebeu no exterior, o que permite concluir que o seu patrimônio é infinitamente maior. O jornal O Estado de São Paulo destaca o levantamento de técnicos da CPI dos Correios, segundo o qual 4 contas bancárias de Duda Mendonça, do Bank Boston, todas em nome de empresas suas, receberam 701 milhões de reais. A maior parte dos depósitos ocorreu depois de 2003. Há um número considerável de depositantes sem identificação. A reportagem de Diego Skostegui, ESCOSTEGUY, refere-se a uma suspeita sobre outros 377 milhões de reais. O dinheiro saiu das contas de Duda no Bank Boston sem identificação dos destinatários. A revista Época traz notícias sobre o relatório preliminar do TCU, Tribunal de Contas da União, com pedido à Procuradoria-Geral da República para a abertura de processo por crime de improbidade administrativa contra Lula e outros 6 auxiliares do seu governo. Motiva: a distribuição de uma carta aos segurados do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, em 2004. A carta foi assinada pelo presidente da República e pelo ministro da Previdência Social, Amir Lando, do PMDB de Roraima. Rondônia. Roraima é RR, Rondônia é RO, perdão, pessoal. Serviu para propagar uma suposta vantagem do crédito consignado. A medida teria favorecido o BMG, líder nacional de empréstimos em folha de pagamento. Época informa que a história esquisita terminou com a interrupção da entrega das cartas. De acordo com a reportagem de Thomas Traumann, Traumann, abriu-se a auditoria para apurar irregularidades e destruíram-se 510 mil reais. Destruíram-se 510 mil cartaz numa operação de prejuízos calculados em 9,5 milhões de reais. A carta de Lula mencionando o serviço de crédito e o desconto em folha aos aposentados teria servido como propaganda privada do BMG. 248, dia 16 de janeiro de 2005. Conclusão dos técnicos da CPI dos Correios. São 23,9 milhões de reais. São 23,9 bilhões de reais os recursos suspeitos não identificados. A soma é o total da movimentação bancária atribuída a pessoas e empresas com suposto envolvimento no escândalo do mensalão. Integra o número bilionário os valores eventualmente desviados em irregularidades ocorridas em órgãos públicos da administração federal. Todos os 23,9 bilhões de reais dizem respeito a operações em bancos, das quais não constam as identificações dos nomes dos favorecidos nem tampouco dos responsáveis pelos depósitos. Do que foi apurado, as seguintes instituições financeiras não prestaram as informações solicitadas pela CPI. Safra, operações referentes a 10,7 bilhões de reais. Real, ABN AMRO, AMRO, 5,9 bilhões de reais. Bradesco, 3,7 bilhões de reais. Bank Boston, 2,9 bilhões de reais. E Citibank, 516 milhões de reais. Dia 17 de janeiro de 2006. Depoimento à CPI dos bingos. O economista Paulo de Tarso Venceslau, expulso do PT em 98,
1998, afirma que desde 1995 dirigentes do PT sabiam de esquema para arrecadação de recursos por meio de Caixa 2. Naquele ano, o próprio Venceslau enviou carta registrada em cartório ao então presidente do partido, Luiz Inácio Lula Arápio da Silva. Denunciou que a empresa CEPEM, Consultoria para Empresas e Municípios, ligada a Roberto Teixeira, compadre de Lula, agia de forma irregular em prefeituras administradas pelo PT. Ela era contratada sem licitação para fazer um trabalho baseado em notas falsas e rasuradas, visando aumentar a arrecadação dos municípios com ICMS. Cobrava comissão de 20% pelos serviços. Na década de 80, Lula morou de graça em imóvel de propriedade de Roberto Teixeira em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Em seu depoimento, Venceslau afirma que a CEPEM era apresentada como empresa amiga que poderia ajudar o nosso partido. Em 1993, Venceslau era secretário de Finanças da Prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo, administrado pela prefeita Ângela Guadarim, do PT de São Paulo. Venceslau relata que enviou cópias da carta encaminhada a Lula a várias lideranças do PT, entre as quais os senadores Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, e Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. Levei a denúncia para o Aloysio. Ele ficou chocadíssimo e disse: "Isso é nitroglicerina pura", mas não fez nada. Afirmava que tentava e não conseguia. O silêncio continuou. Entre os conhecedores do esquema, Venceslau cita lideranças petistas, a saber, Gilberto Carvalho, Paulo Frateschi, F-R-A-T-E-S-C-H-I, José Genuíno, Arlindo Chinagra, Luiz Eduardo Greenhalgh, G-R-E